É uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o Milei, que endureceu as regras de imigração na Argentina. Quando eu vi essa notícia, eu fiquei preocupado, porque vocês sabem, eu sou um libertário, eu sou a favor da imigração. Eu acho que imigração é uma força positiva. Você tem o direito de decidir quem entra na sua casa ou quem não entra na sua casa, na sua propriedade privada. País é uma ficção, esse negócio de fronteira é uma linha imaginária. O governo não tem o direito de decidir quem entra no governo ou não. Se o seu vizinho quiser receber uma família de outro país, qual o problema? O que você tem a dizer? Por que você vai proibir o seu vizinho de receber uma família, né? Então, eu sou a favor da imigração, critico o Trump por conta das regras que ele coloca lá. Eu entendo que lá nos Estados Unidos e na Europa existe sim uma guerra híbrida, né, do pessoal que vai para esses países para causar tumulto, para desestabilizar o governo. Agora, na Argentina não tem isso. O que o Milei está fazendo aqui? O Milei é um libertário, o Milei não deveria diminuir a imigração. Mas, você vendo as regras, são regras bastante razoáveis, tá? Aqui tá os jornais brasileiros querendo dizer que o Milei é igual o Trump, está querendo proibir turista nos Estados Unidos e coisa e tal. Mas não é bem assim não, vou explicar para vocês. Essa notícia foi sugerida por Bebam Água que o Léo tá com pedra nos rins, Tigresa VIP e Anão Pistolinha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, governo Milei endurece regras de imigração. Brasileiros serão afetados e coisa. Tá, lógico que brasileiros vão ser afetados. Pô, eles, se estiverem na Argentina, estão imigrando para lá ou estão visitando a Argentina, vão ser afetados, né? Eu fiquei preocupado com isso, que eu falei, caramba, será que o Milei está seguindo no caminho do Trump? Porra, não vai por esse caminho não, Milei, tu é libertário e coisa e tal, mas eu fiquei tranquilo quando eu li o que é efetivamente isso daqui. Aqui é mais um caso de jornal esquerdista querendo jogar lama no Milei, comparando ele com o Trump, né? A crítica que eu poderia fazer aqui é a mesma crítica que eu fiz ao Lula. O Lula botou visto para turista americano aqui no Brasil. Para quê? Os Estados Unidos têm um problema de imigração lá nos Estados Unidos. Realmente tem muita gente que vai para os Estados Unidos e quer ir para ficar ilegal e coisa e tal. Então, ou seja, isso prejudica lá os Estados Unidos. Eu entendo o fato deles exigirem visto do Brasil e terem regras para você entrar, porque eles têm esse problema. O Brasil não tem esse problema. Ah, vem alguns americanos morar aqui no Brasil? Vem, tem turista, tem americano morando ilegalmente no Brasil, tá? Aliás, tem um monte de gente de um monte de lugar do mundo morando ilegalmente no Brasil. Mas isso não é um problema no Brasil. O Brasil não tem esse problema, né? Da mesma forma a Europa. A Europa tem esse problema. As pessoas lá fazem... É justo que elas coloquem controles, que elas façam controle, porque tem muita gente que vai para lá de forma ilegal. A Argentina, em princípio, é a mesma coisa. Não deveria ter este problema, porque da mesma forma que o Brasil, até tem uma pessoa ou outra que vai para a Argentina para ficar lá de forma ilegal, mas a verdade é que não é um problema na Argentina isso. Só que o que o Milei fez é a questão das universidades argentinas, porque isso é realmente um ponto lá, né? As universidades argentinas são gratuitas, muitas delas são baratinhas, e no final das contas tem subsídio do governo, o governo banca os alunos, e elas têm um vestibular muito leve. Se você, qualquer coisa lá, é muito fácil você passar nas universidades da Argentina. Então é muito comum de gente da América Latina inteira ir estudar, por exemplo, medicina na Argentina ou engenharia na Argentina, para depois voltar para o país de origem, né? E aí, ou seja, de certa forma, isso está tirando dinheiro dos argentinos. Então foi esse tipo de coisa que ele colocou, né? Então tá aqui, ó. Milei aumenta as regras de imigração na Argentina em um decreto que já atinge turistas. O que eles colocam? Residentes transitórios, temporários e irregulares deverão pagar para usufruir do sistema de saúde e universidades poderão cobrar mensalidade de estrangeiros. Então o que ele está querendo? Uma coisa que já é comum no primeiro mundo, eu não sei se o Brasil exige isso, mas isso seria uma coisa razoável de exigir, que é um seguro viagem, né? Isso é comum, tá, gente? Você viajar para o exterior, sempre que eu viajo, eu faço seguro viagem. Por quê? Porque é arriscado, né? Por exemplo, você está nos Estados Unidos, você tem um piripaque qualquer lá, meu amigo, é caro, o sistema de saúde lá é caro. Os americanos, eles têm plano de saúde tipicamente, mas você que está viajando lá, você não tem plano de saúde. E a saúde americana pressupõe que você tem um plano de saúde. Então, se você não tiver plano de saúde, sai caro a saúde americana, né? Então, se você está viajando para os Estados Unidos, vale a pena você fazer um seguro viagem. Não é caro, é uma coisa barata, você faz o seguro viagem. Se você tiver algum problema, você pode ser tratado lá pelo seguro viagem, ou em último caso, eles botam você numa ambulância aérea e te trazem para o Brasil aqui, você se vira aqui no Brasil.
ter um seguro-saúde, a Argentina exigir um seguro-saúde, eu acho razoável isso. A Europa também exige esse tipo de seguro-saúde. E a questão é das universidades. O problema é as universidades. E a Argentina tem esse problema realmente. Diferente do Brasil, que não tem esse problema, lá na Argentina tem esse problema. Por que o Brasil não tem esse problema? Porque o vestibular no Brasil é considerado difícil. Você entrar numa faculdade aqui no Brasil é considerado difícil. Na Argentina, não. A Argentina tem uma estrutura da universidade lá que é bem curiosa. Eu, por exemplo, eu fiz fundão, né? Fiz a UFRJ aqui no Rio de Janeiro. Quando eu entrei, era uma turma de 60 pessoas. Quando eu formei, formaram 4 pessoas na minha turma. 4 pessoas concluíram. Você começa o primeiro período, todo mundo animadão, aí cálculo 1, física 1, caraca, porra, já sai um monte de gente. Tinha amigos meus que reprovaram várias vezes em física 3 e desistiram, né? Saíram, foram fazer outra coisa da vida. É muito difícil a faculdade. Então, ou seja, na Argentina, o que eles fazem? Eles contam com isso. Então, eles deixam entrar um monte de gente na faculdade. Aí as turmas de primeiro período tem um monte de gente, mas aí, à medida que você vai passando, vai progredindo, né, como muita gente vai desistindo, cálculo, física, não sei o que lá, vai reprovando muita gente, coisa tal, vai jubilando muita gente, então você tem um afunilamento dentro da universidade. É uma técnica interessante isso, o Brasil podia fazer isso. Tornaria o vestibular muito mais fácil, né, acabaria com essa neura toda de cota, de não sei o que lá. Não, tu quer fazer faculdade? Entra na faculdade, vai lá, entra na faculdade. Vamos ver se você consegue, né? Porque aí que tá, né? Quando o pessoal começa a ver cálculo, física, essas coisas difíceis, aí o pessoal começa a peidar e sair. Porque para pra pensar, é um absurdo isso, né? Um monte de gente fez vestibular e no final das contas formaram 4. A minha turma tinha 60 pessoas na UFRJ, formaram 4. Ou seja, 56%, 56 alunos entraram na minha turma, usaram a faculdade durante um tempo, né, ocuparam uma vaga que poderia ser de outra pessoa e acabaram desistindo no meio do caminho, ou seja, ocuparam aquela vaga à toa. Outra pessoa podia ter entrado naquela vaga e podia ter se formado. Então, o caso aqui que ele está colocando é justamente para prevenir esse tipo de aproveitamento, né? E também turismo sanitário, pessoas que vêm para a Argentina para fazer tratamento de saúde. O sistema de saúde da Argentina é melhor que o do Brasil, é melhor que muitos países da América do Sul. Então o pessoal vai para a Argentina para usar o sistema de saúde da Argentina, o que é um problema, acaba onerando o governo também. Então esse é o ponto que eles estão colocando. Você tem que ter uma seguro-saúde para ir viajar para a Argentina, isso aqui afeta turista, e quem vai lá para imigrar, para morar na Argentina, tem outras regras e coisa e tal, mas não tem mais a parada de você poder fazer universidade gratuita lá, com vestibular fácil e não sei o que lá, não tem mais isso lá na Argentina. Então, assim, eu acho que é razoável o que ele colocou. Eu, como libertário, acho que não tinha que ter regra nenhuma. Esse negócio vai quem quer. O que tinha que acabar é o governo dar dinheiro para a universidade. Deixa a universidade ser privada, ela que decide como é que ela vai pagar, como é que ela vai ser reembolsada. Aí não interessa se o aluno é argentino, é do Chile, é do Brasil, é do Paraguai. A universidade é uma empresa privada, ela se vira lá como é que ela vai fazer isso, né? Então, eu acho que a solução deveria ser essa, e não botar regra, mas eu consigo entender as regras de imigração que o Milei colocou aqui. Aparentemente, realmente tem regras de imigração mais duras para a Argentina agora, e o pessoal está falando aqui até sobre a guerra híbrida, né, contra as democracias da América Latina, que chega inclusive a mandar pessoas. Eu não tenho dúvida nenhuma que existe uma guerra híbrida sendo travada na Europa e nos Estados Unidos com imigração ilegal. A Rússia e outros agentes do mal aí forçando essa imigração de pessoas da África, do Oriente Médio e da América Latina para esses países com o objetivo de desestabilizar economicamente e politicamente os países da Europa e dos Estados Unidos. Porém, mesmo nessa situação, é o que eu falo para vocês, eu acho que imigração é uma coisa positiva. Por mais que, mas tem gente do trem da Arágua lá nos Estados Unidos. Não, isso aí tem que prender mesmo. Criminosos vai ter em qualquer grupo. Se tem criminoso, tem que prender e deportar mesmo. Não estou dizendo isso não. Tem que prender e fazer o que quiser fazer com criminoso. O problema é as pessoas que vão para trabalhar. E, poxa, por que proibir esse tipo de coisa? O cara que vai para trabalhar, ele vai melhorar a economia do país, ele vai ajudar na economia do país, ele não prejudica a economia. Eu entendo que o americano se sinta afetado por isso, o europeu se sinta afetado por isso, mas na prática isso é uma coisa positiva para a economia como um todo. De novo, bandido, pessoal do PCC, do Comando Vermelho, do Trem de Arágua, não, esse pessoal, o terrorista árabe que entra na Europa, esse pessoal tem que expulsar todo mundo. Né, tem que prender, enfim, mas não a questão de forma genérica, proibir imigração. Eu sou radicalmente contrário a isso.
Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.